Quarta-feira, 15ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo, estamos começando agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, continuando o nosso programa, nós hoje queremos e vamos concluir a nossa meditação sobre a parábola que foi colocada à disposição da resposta à pergunta capciosa, nesse caso embaraçada, do doutor da lei: quem é meu próximo? Eu já disse e repito, essa pergunta tem lastro bíblico, porque na origem do pecado original há frutos amargos. O primeiro deles é o fratricídio. Os filhos do casal já impregnados, infectados de pecado, e um dos irmãos mata o seu irmão gêmeo. Caim mata Abel. Bem, foi um impulso, diria um advogado, foi um impulso, ele estava fora de si, estava drogado. Aí tem os atenuantes todos que os advogados colocam na mesa de juízos probos ou não, para ou safar-se em relação ao seu cliente ou amenizar a pena. Muito bem. Mas Caim é Caim. Ele responde a Deus à pergunta que Deus faz: Caim, onde está teu irmão? Ele não responde, não sei, não vejo há dias. Não, ele olha para Deus com o olhar cheio de ódio, porque ele acabara de matar seu irmão. E ele pergunta a Deus entre os dentes: sou por acaso guardião de meu irmão? É a pergunta do egoísmo, é a pergunta do fratricídio, é a pergunta do racismo, é a pergunta do nariz em pé. Você não sabe com quem você está falando. É o coração cheio de ódio, desprezo, que nós nos habituamos a encontrar, cultivar e até praticar em relação aos outros, vindas de uma lógica malvada, a lógica do pecado original. Pois bem, na parábola nós podemos, sem discussão, como os padres da igreja fazem há 2000 anos, identificar no personagem mais insólito, lembrando que não dá para entender a parábola se nós não soubermos que samaritano é aquele judeu considerado de segunda classe, portanto desprezível, da parte dos judeus do sul, porque lá no 8º século antes de Cristo, esta parte de Israel, que fica no norte de Israel, foi invadida pelos assírios pagãos, invadidos por um grande exército. Além de destruir o país, essa parte do país, eles misturam os homens assírios com as mulheres judias. Para os judeus era o início de uma etnia bastarda. Eles não eram mais puros filhos dos genes de Abraão. Por isso, aqueles do sul que não foram contaminados desta maneira, eles desprezam como judeus inferiores, meio-judeus, enfim, como bastardos, aqueles que estão no norte, os samaritanos. Muito bem. Este homem samaritano, portanto, com todas as predisposições, ele poderia dizer-nos na parábola: desde quando eu sou guardião de um judeu? Gente que me despreza, e que eu também desprezo, claro que o desprezo pede desprezo, o ódio pede ódio, não é assim? Na lógica do pecado? É. Mas o texto rompe a sequência anterior, aproximar-se, ver, prosseguir. E diz: aproximou-se, viu, sentiu compaixão. E depois ocupa-se da tragédia daquele homem, daquele judeu. Muito bem,
Quem é esse samaritano? É o Cristo. O Cristo que é samaritano em relação aos homens no sentido oposto. Desprezíveis, bastardos, somos nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e, no entanto, manchamos esta semelhança e imagem com o pecado original. Nos tornamos gente massacrada pelas consequências do pecado. Somos nós ali, no chão, sangrando, espoliados, porque o pecado retira nossas riquezas, arranca do coração flores e frutos e deixa ali espinhos, dissemina o ódio, a divisão. Ou seja, nós quase nos tornamos diabólicos. E, portanto, malditos. Mas Deus em Cristo, como o samaritano, Deus que é puro, Deus que é santo, Deus que é o outro, se aproxima de nós. No caminho da nossa queda, lembre-se que assim os teólogos, desde sempre, falam do Gênesis, a queda do pecado original. Mas pode ser um pouco de fantasia, não é? De forma alguma. Vou dar somente 2 textos para chamar a atenção de onde os padres da igreja, além da sua inteligência espiritual, amparam-se. O primeiro é Filipenses, Cartas Filipenses, São Paulo, né? 2, 6 a 10. Um hino. Cristo, igual a Deus, não considerou a sua igualdade como algo a se apegar, mas esvaziou-se, kenosis, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a nossa natureza de servos e servo de cruz. O segundo texto, ainda mais notório, é o prólogo de São João. No capítulo 1, versículos 1 a 5, nós temos uma descrição fulgurante do Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, tudo foi criado pelo Verbo, o Verbo é a vida e a luz dos homens. E lá no versículo 14, aparece quase que um cavalo de pau. E eu vou usar uma tradição possível. Não é oficial, mas é possível e é bem simpática. Dito tudo isso, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se aproximou da vida humana ferida, jogada à beira da estrada. E tomou cuidado de nós. Primeiro na sua própria natureza. É o que vai acontecer na cruz. Ele vai assumir nossas feridas. Todos os evangelistas insistem que ele, como diz Isaías, servo sofredor, assumiu as nossas feridas. São Pedro diz, suas chagas nos redimiram. É claro que Jesus diz que o seu ser e o seu comportamento responde à pergunta: quem é meu irmão? E a responde em forma de ação: vai e faze o mesmo.